pessoal, bem-vindos ao meu canal, Matheus aqui. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a câmera que eu utilizo para gravar meus vídeos aqui para o YouTube, que também é a câmera que eu utilizo para algumas das minhas fotografias, né, que eu coloco no meu Instagram. E eu vou falar um pouco da trajetória, né, que eu fui fazendo até chegar nessa câmera que eu tô agora. Quero falar um pouco da marca, né, que eu tô utilizando. E principalmente eu quero falar um pouco também de quais são os meus próximos passos, o que eu estou pensando de trazer aqui para o canal, o que eu estou pensando de trazer para minha vida, dado que a fotografia é uma coisa que eu gosto muito e que eu gostaria de explorar mais aqui no canal também de alguma maneira, tá? Em termos de trajetória, né? Eu sempre amei muito fotografia, né? Desde quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu já gostava muito de foto. Minha mãe, por conta de ter percebido isso, né? Meus pais acabaram incentivando também que eu tivesse um hobby, assim, que fosse ligado à arte, né? E aí eu acabei gostando, eu peguei um gosto muito grande pela fotografia, mas obviamente eu não tinha dinheiro para ter equipamento, e fotografia no Brasil até hoje é caro, então antigamente também era caro. A primeira câmera que eu tive contato foi uma Mitsui, acho que nem existe mais essa marca, era uma marca chinesa, era uma câmera bem pequenininha assim que eu tive. Depois a minha mãe pegou na época uma Cybershot da Sony, era vermelhinha, eu lembro até hoje, era um vinho assim, sabe? E acho que nem lembro mais o modelo dela. Foi uma câmera que eu utilizei um bom tempo, assim, aprendi bastante coisa. Aí eu comecei a colocar no modo manual dela, né, também. Então eu comecei a aprender um pouco mais do que era o P na câmera, o que era o A, o que era o M, enfim. Então foi começando ali minha trajetória de aprendizado de fotografia, né. Depois eu acabei pegando uma câmera que era uma daquelas super zoom, sabe? Que é o pior erro que uma pessoa pode fazer, mas eu acho que todo mundo acaba fazendo. Porque, apesar que hoje em dia tem boa super zoom no mercado, mas acho que para quem quer se intensificar na fotografia ou quer aprender um pouco mais, eu acho que ela limita muito. E principalmente na época, não era barato, né? Mas eu acabei pegando, era da Fujifilm, então a qualidade não era estupenda, mas a cor era muito legal. Por motivos óbvios, né? A Fuji até hoje tem cores magníficas e isso não se alterava dentro da câmera super zoom dele. Eu acho que eu tenho algumas fotos, eu vou colocar algumas fotos que eu tirei com ela há muito tempo atrás, mas ainda tenho salvo, principalmente na época da faculdade. E aliás, por falar em faculdade, foi nesse momento que intensificou ainda mais meu gosto pela fotografia. Eu não fiz faculdade de design, nem faculdade de arte, nada nesse sentido, eu fiz física, né? Mas o fato de ter estudado muito sobre lentes, estudado muito sobre óptica na faculdade, isso acabou abrindo um gosto enorme para mim, assim. E eu acabei me interessando cada vez mais. Aí eu trouxe, numa Black Friday, eu acabei tendo uma oportunidade de pegar uma Sony A37, a Sony Alpha 37, que é uma câmera fantástica, que eu tive por muito tempo. Ela ficou, sei lá, acho que quase uns 10 anos na minha mão, talvez um pouco menos, tá? Aí, quando eu tive a Sony A37, ela foi realmente minha mudança de paradigma, assim. Foi onde eu comecei a estudar realmente fotografia, dedicar mais, estudar mais luzes, estudar cores, composição. Comecei a montar presets para mim, né, de fotografia, comecei a identificar aquilo que eu gostava mais de cores. Então a Sony abriu realmente assim meu leque de estudos, né? E era uma coisa que eu adorava, porque me tirava um pouco daquilo do meu dia a dia ali de formação em física, né? Era bem diferente, era estudar arte, né, como um hobby, então foi muito bom, assim, foi fantástico. Fiz alguns pequenos trabalhos, né, com a fotografia, nessa época de faculdade, tirei um dinheirinho ali,
Isso acabou, né, me trazendo um hobby que me acompanha até hoje, né. Depois da Sony A37, eu sempre quis ir muito para Canon, né. Na época, a Canon era uma marca assim que tinha um renome enorme no mercado e principalmente tinham cores que me agradavam muito. Então eu falei, nossa, eu quero muito ir trabalhar com as cores da Canon, com a lente da Canon. E também na época, as lentes da Canon eram as mais baratas, né? Então isso também acabava me ajudando, porque eu falei, putz, eu vou comprar uma câmera que pelo menos depois eu vou comprando outras lentes e não vai ficar um hobby tão insustentável de manter, né? Aí eu comprei, um amigo estava desapegando da Canon T6i, né? E eu acabei comprando, então hoje eu estou utilizando a Canon T6i. Ela é uma câmera que já está há muito tempo no mercado, né? Ela não tem como mais comprar, a não ser de maneira usada. Ela foi lançada em 2015, né? Em fevereiro de 2015. Então vai fazer 10 anos já que essa câmera foi lançada, né? E assim, sendo bem sincero, até hoje eu faço infinitas fotografias com ela. E gosto muito da qualidade, gosto muito das cores. Em RAW, é incrível o que você consegue recuperar de preto dessa câmera. E é sensacional imaginar que essa câmera tem 10 anos já e ela possui essa qualidade, né? Quando a gente fala de comparativos entre a câmera que eu tô hoje, né, a Canon T6i e a Sony A37 que eu tinha, elas são diferentes, né, principalmente em cores, mas também elas são diferentes em peso, né. A A37, ela era muito mais pesada do que essa minha Canon T6i. E quando a gente fala de câmeras DSLRs, no geral, todas elas são muito pesadas, né? Então isso é um dos fatores que eu vou comentar que me faz pensar em mudar para câmeras menores, porque eu gostaria de ter um pouco mais de portabilidade, né? Coisa que hoje em dia, por exemplo, com os celulares, né? Eu tô com o S24 Ultra no momento, cara, as fotos são incríveis, eu tiro fotos em RAW com ele também, e com certeza, em termos de nitidez, em termos de tudo, na verdade, né, na composição da foto, ela ganha da minha Canon T6i, ainda que tenha um sensor diferente de uma câmera grande, né? A gente está falando de um celular muito mais portátil, sensor menor, enfim. Só que é uma câmera que, cara, ela possui uma qualidade que até hoje me surpreende muito, né? Então, eu gosto muito dela. Assim, as filmagens, né? Ela filma só em 1080p, tá? Eu vou deixar as especificações, tá, dessa câmera, todas elas, para não falar aqui durante o vídeo, mas ela tem especificações muito legais, né? Então, eu diria que para quem está começando na fotografia, né, para quem está começando a querer se interessar por esse hobby, quer estudar um pouco mais, eu acho uma câmera fantástica de você procurar usada no mercado e comprar, né? É uma câmera que, assim, você vai comprar boas lentes usadas também, né? Então você vai ter um range legal de lentes para você ir compondo o seu estudo. Hoje, no momento que eu tô, eu devo praticamente tudo que eu aprendi em termos de fotografia para essa Canon, né? Na verdade, eu devo talvez 70% para Canon e uns 30% para Sony Alpha 37, né? Porque a Sony, ela realmente abriu as portas, assim, pro meu gosto pela fotografia. Já a Sony, já a Canon T6i, ela só fortaleceu ainda mais esse laço, né? Principalmente na pandemia, né? Na pandemia, que era uma maneira que eu tive de válvula de escape, assim, estudar ainda mais a fotografia, né? Então, a Canon vem me acompanhando desde muito tempo, assim, e eu gosto bastante da câmera, tá? Quando eu falo de lente, né, o que eu utilizo, né? Ela vem de fábrica com a lente mais característica, que é a lente 18-55, né? A lente clássica, é a lente que a maioria das câmeras DSLRs antigamente vinham, inclusive a minha Sony A37 veio com a 18-55 também.
Eu usei ela por muito tempo, essa lente. É uma lente extremamente escura, mas que dá para fazer boas fotos. Eu lembro que no caso da Sony A37 eu comprei um anel para lente 1855 que eu tirava fotos em macro. Meu, era sensacional essas fotos em macro, tá? Muito boas as fotos ficavam e era inacreditável o que você podia fazer só invertendo a lente. Então isso é o que eu falo que a fotografia tem de mais legal, assim. Então eu achava sensacional essa possibilidade de você poder fazer fotos macro com uma lente só pelo fato de você inverter ela, né? Ela veio com a 1855, eu acabei comprando a 18135, uma lente que cumpre um range que eu amo, assim, eu acho fantástico. Essa lente que eu tenho da Sony 1835, ela tem controle de estabilidade também, então é uma lente fenomenal. Eu diria que assim, se você tivesse que escolher uma lente para você se dedicar e aprender, é legal de você ter uma de 18 até 135, porque você tem um range para trabalhar ali bem legal. O defeito dela é que, obviamente, ela não tem o foco constante, né? Você não vai ter, por exemplo, uma abertura de 2.8 desde o 18 até o 135. Então ela vai ficando uma lente mais escura, que a gente chama. Mas mesmo assim, o conhecimento que você adquire com essa lente é fantástico. Uma outra lente que eu tenho é a 24mm, que inclusive é essa que eu estou filmando agora. Ela é uma EFS, né, 24mm, 2.8, tá? Minha queridinha, é a famosa Pancake, né? Se você procurar, ela é uma lente que eu comprei principalmente pensando na portabilidade. Eu adoro o foco, né, as fotografias em 24mm, eu acho que tem uma característica muito bonita na fotografia. E lembrando, quando a gente fala que a câmera ela é APS-C, né, então quer dizer que ela tem um fator de crop ali no sensor, né? Então no caso, quando eu estou falando que a câmera aqui é 24mm, eu tenho que multiplicar ela por 24 vezes 1.5, 1.7 ali, tá? Para a gente colocar no quanto que essa fotografia está saindo por causa do crop. Basicamente, o que eu estou falando é que essa lente de 24mm que eu estou olhando aqui é como se ela tivesse uns 33, 35mm ali, né? No que vocês estão me vendo aqui na filmagem, né? De forma geral, essa lente é linda, ela é muito clara, então ela tem um contorno, né? Se você vê, assim, dá a impressão que o fundo tá bem longe, mas não tá bem pertinho aqui, né? Então cria uma característica muito legal que eu gosto. Eu sou suspeito para falar das lentes de 24mm fixas, porque eu amo, acho que é uma das minhas lentes favoritas, na verdade. Gosto muito da de 35mm também, mas a de 24mm é onde eu sou um xodó, assim. Em termos de outras lentes, eu tive uma 55-300mm também, né? Eu não tenho ela mais comigo, né? Eu precisei de vendê-la por um tempo depois que eu comprei, mas não foi uma lente que me agradou muito, né? A lente da Canon 55-300mm tem duas, tem uma que tem controle de estabilidade, tem uma que não tem controle de estabilidade. A que eu comprei não tinha controle de estabilidade, né? Essa que vai de 55 a 300. A outra que tem controle de estabilidade, se não me falha a memória, é a que vai de 55 a 250. Essa tem controle de estabilidade. Já fotografei com ela, uma lente fantástica, mas a de 55, 300, como não tinha controle de estabilidade, era muito difícil de controlar ela. Eu precisava de realmente colocar um ISO muito alto e aí, às vezes, né, por causa do obturador, enfim, era muito difícil fotografar com ela e obter uma foto que não tivesse, né, razoavelmente tremida. Então, às vezes, dependendo do momento que eu precisava de uma agilidade ali, eu não gostei tanto da lente. É óbvio que é legal, eu fiz algumas fotos, né, com ela, mas é uma lente que eu assim, achei que eu estava usando muito pouco e eu acabei vendendo ela, tá? Em termos de futuro, né, quando eu falo do que eu estou pensando, né, para frente, eu penso em não ficar na Canon, né, eu estou pensando em migrar para a Sony, pelo mesmo motivo que eu migrei para Canon, é o que eu estou querendo voltar para a Sony.
Hoje em dia as câmeras da Sony, elas possuem infinitas lentes. Assim, tudo no mercado tem voltado para a Sony, tem ficado muito fácil você comprar boas lentes. E além do que, principalmente algumas câmeras, né, tem um tamanho que para mim me agrada muito no caso da Sony. Então eu estou pensando em voltar a utilizar a Sony, né? E eu estou pensando em ir para full frame, né? Então isso também tá pesando aqui na minha decisão, né? Então é uma das coisas que eu estou mapeando aqui, pensando no meu futuro. Ainda não é certeza e eu também não vou comprar isso agora, ainda estou começando o canal, então realmente eu quero fazer um caixa para isso, né? Então quero dedicar, aprender, colocar aqui os vídeos, mas o meu interesse principalmente seria, pensando que no canal eu gostaria de compartilhar vídeos em 4K, até já pensei em filmar inclusive com o meu celular, tá? Com o S24 Ultra, porque aí já filma em 4K e aí eu já consigo colocar a imagem melhor. Mas ainda também tenho tentado dedicar mais para a câmera por gostar, tá? Eu acho super legal investir nesse aprendizado, nessa coisa e compartilhar aqui também. Se em algum momento eu trocar, né, e for fazer os vídeos com o S24 Ultra, eu quero avisar também que eu estou fazendo isso e compartilhar e perguntar opiniões também em relação à qualidade do vídeo, né? Em termos de acessórios, né, os acessórios que eu estou utilizando agora provavelmente são acessórios que serão utilizados em outras câmeras minhas, né? Como eu já mostrei para vocês, né, eu tô usando o Komica VM10 Pro com o microfone, né, da câmera para captar o áudio. Tenho usado algumas iluminações, né, que são as iluminações que ficam aqui ao meu redor para compor a cena. E eu tenho um tripé da Ramstar. É muito antigo esse tripé. Eu comprei quando eu comprei a minha Sony A37, eu comprei esse tripé importado, trouxe da Europa, assim, na época, comprei na internet, paguei uma taxa ainda, não sei como eu consegui essa proeza, porque na época não tinha muita cobrança de taxa igual tem hoje. Mas é um tripé que está comigo há muito tempo, não é um super tripé, mas cumpre bem a função para o que eu preciso para o meu hobby, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês interajam aí comigo, me fala se você tem uma câmera, se você gosta de fotografar, se você gosta de filmar. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo com quem você goste. É isso, espero ver vocês nos próximos vídeos.